sobre testes unitários, algumas boas práticas envolvendo testes unitários. Me chamo Thiago Bonfim, sou um desenvolvedor de software na UBEI. Basicamente, iremos falar sobre testes unitários, iremos falar sobre FIRST, ok? É um acrônimo, mas na frente eu explico o que significa esse acrônimo e por que ele é importante. A gente vai falar um pouco sobre nomenclatura dos testes, ok? Nomenclatura dos testes é algo que é importante e deve ser tomado conta. A gente vai falar um pouco de como identificar testes ruins, e essa parte aqui é extremamente interessante e importante. É importante que você consiga identificar se seus testes estão ruins ou não, porque o teste também faz parte do código, ok? Também faz parte da entrega, e se você tem testes ruins, quando você vai dar manutenção do seu código, se o seu teste é ruim, isso tende a levar a uma péssima prática, que é você ignorar o teste ou remover o teste, o que não é nada bom. Ou gastar mais tempo arrumando o teste do que fazendo uma funcionalidade. Então, eu vou explicar alguns pontos de como identificar testes ruins. Depois a gente vai para a prática e aí eu vou mostrar com Java, ok? A gente vai utilizar o Java, a gente vai utilizar o JUnit 5, AssertJ e Mockito para criar uma aplicação super simples envolvendo o uso de testes, ok? Então, iniciando aqui, a gente vai falar agora sobre teste unitário. Mas antes de falar sobre teste unitário, vamos entender um pouco o que é o teste, o que é o teste software. Então, o teste software ele é uma atividade para assegurar que o comportamento está conforme esperado e também para identificar bugs proativamente. Dito isso, o teste software dá para perceber que é uma atividade essencial. Então, a gente precisa, de fato, ter uma camada de teste antes de uma entrega. Seja essa camada testes unitários, ou teste UI, ou ambos. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais do que são essas camadas. Então, o teste software, normalmente, ele é dividido em 3 camadas. Normalmente, ele é dividido na camada de Unit, Service e UI. Existem também outras nomenclaturas, como end-to-end, teste de integração, e também, às vezes, uma dessas camadas pode ter mais subcamadas, ok? Isso é normal de se ver, dependendo do detalhe, mas aqui a gente vai só olhar essas 3 camadas e a gente vai focar principalmente na última camada, que é a camada de testes unitários. Como a gente pode ver, aqui é uma pirâmide, e essa pirâmide nos mostra que o ideal é ter mais testes unitários do que qualquer outro tipo de teste. E, como a gente viu anteriormente, os testes ajudam a gente a identificar bugs proativamente e garantir e manter o comportamento conforme esperado. E por esse motivo, é extremamente importante que a gente crie testes unitários. Eles normalmente são mais rápidos e têm um custo menor, e é por isso que eles podem ser feitos em uma grande escala se comparados, por exemplo, a um teste de UI. Tá bom? E falando agora do teste de unidade, o teste unitário, ou unit test, ele é uma técnica para testar a menor unidade possível de forma rápida e precisa. É simplesmente isso, ok? Então, o teste unitário, a gente utiliza algumas ferramentas como mock e algumas outras, stubs, para tentar dividir, desacoplar e conseguir testar a menor unidade possível, e ela precisa ser testada de forma rápida e precisa. E como eu disse anteriormente, eu já dei alguns benefícios de testes, mas trazendo mais alguns benefícios. Se a gente criar testes, tiver esse costume de criar testes, a gente consegue trazer uma maior segurança em manutenções e evoluções. A gente consegue garantir um código mais conciso. E por que um código mais conciso? Se a gente aplicar o TDD, TDD é Test Driven Development, se a gente tem a prática de criar o teste primeiro e depois o código, a gente garante que todo código gerado tem uma razão, tem um porquê, e a gente gera assim menos código, o código mais inteligente. E também, se a gente não aplica TDD, mas a gente sempre faz o código, a gente acaba sendo obrigado a rever o nosso código.
porque no momento que a gente vai criando o código, a gente vai estar sempre revendo o código. E, bem, eu não sei aqui se alguém precisa ou tem uma prática de pensar em coverage, que é cobertura, tentar alcançar uma certa cobertura. Quando, dependendo do projeto, se tiver isso, vocês provavelmente vão perceber que condicionais tende a ser um pequeno problema. E aí, com isso, a gente consegue gerar um código mais conciso. A gente tenta pensar menos em trazer vários if-elses no nosso código. Okay? E ele também serve como uma documentação para os desenvolvedores quando os testes têm bons nomes, ok? Tem nomes claros, isso ajuda como uma documentação. Uma classe, por exemplo, que faz diversas coisas, e aqui poderia estar violando o princípio, ok, de responsabilidade única, mas não vamos entrar nesse ponto. Mas uma classe que às vezes faz várias coisas, se tiver testes bem feitos e testes com nomes claros, pode servir como uma documentação para um desenvolvedor que precisa entender melhor o que aquela classe deve fazer, tá bom? E também, é claro, quando você quebra um teste, nada melhor do que ter um nome claro explicando o que aquele teste deve fazer. Aqui é apenas uma referência, tá bom? Para quem não tem nenhum teste unitário ou nenhum teste no código, aqui é uma referência do Michael Fetters, que diz que, para mim, um código legado é simplesmente um código sem testes. Tá bom? Aqui, novamente, a referência do Michael Fetters, do livro Working Effective with Legacy Code. Então, se você estiver trabalhando com código legado que não tem testes, aqui fica uma recomendação de leitura. No final da nossa conversa aqui, eu vou passar algumas referências, alguns conteúdos que ajudaram a embasar o que eu estou passando aqui hoje, tá bom? Agora a gente vai falar sobre First. Se qualquer momento tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat, podem me interromper, não tem problema, mas no final também teremos um tempo para perguntas, tá bem? Então aqui falando sobre First. First, como eu já havia dito, é um acrônimo onde cada sigla significa uma coisa. Então, o F é de Fast, o I, Independent, o R, Repeatable, o S, Self-Validating e o T, Thorough ou Timely. E agora a gente vai entrar em mais detalhes de cada uma delas. O F de Fast significa que o nosso teste tem que ser rápido, e quanto mais rápido, melhor. Então, o ideal é que a gente não dependa de nenhuma integração externa, como, por exemplo, acesso a arquivos, internet, banco de dados. Se o nosso teste unitário, e lembre-se bem, aqui a gente está falando de teste unitário também, tudo que eu estou passando é relacionado a teste unitário. Se você está fazendo um teste de integração, o cenário seria outro. Mas para um teste unitário, se você tem alguma integração externa, por exemplo, você chama uma classe que lê um arquivo no disco, ou escreve um arquivo no disco, você está ferindo essa regra e o seu teste não está muito bom, tá bom? Então, já é um ponto de atenção. Então, lembre-se, o seu teste unitário tem que ser rápido. Ele também tem que ser independente. Então, se você tem ordens de execução dos testes, isso é um problema. Por exemplo, se você estiver acessando uma determinada estrutura de dados, um hash map, por exemplo, e você, em um teste, insere, no outro você verifica se foi inserido, no outro você remove e depois verifica. Se você tem diferentes testes que fazem de forma sequenciais, um dependendo do outro, você está violando esse princípio. E aqui a mesma coisa. Você não deve fazer isso, seus testes têm que ser independentes. Teoricamente, você poderia executar todos ao mesmo tempo. E aqui, novamente, teoricamente, porque aí já iria envolver questões de concorrência e até problemas de concorrência, que a gente não vai entrar hoje em detalhes. Caso você que esteja me ouvindo seja da UBEI, lá na plataforma de Learning, é uma parte dedicada sobre testes e uma parte dedicada sobre teste de concorrência e um pouco sobre esse assunto de concorrência, onde você pode dar uma olhada e até criar testes para validar cenários de concorrência. Hoje, devido ao nosso curto tempo, a gente não vai entrar em detalhes,
mas é extremamente importante que o nosso teste unitário seja independente. O nosso teste unitário ele também precisa ser repeatable, ou seja, se a gente executar ele 100 vezes, o resultado tem que ser o mesmo. Então, independente da quantidade de vezes que a gente executar o teste, o resultado precisa ser sempre o mesmo. Aqui, por exemplo, se a gente faz a leitura de algum arquivo externo, isso pode violar esse princípio e torna o nosso teste frágil, porque ele estaria violando essa regra. Então, é extremamente importante que o nosso teste possa ser executado independente da quantidade de vezes, independente do ambiente e tenha o mesmo resultado, tá bom? Aqui um outro, self-validating. Isso aqui é extremamente importante para a grande maioria dos testes, ok? Se não todos, que é ter alguma assertiva, alguma forma de validação do teste. Se você não tem um assertivo ou alguma forma de validar o teste, o seu teste ele não testa nada. Você tem apenas um falso positivo. Você só está fazendo a execução de um código que não traz nenhum valor. Okay? E isso, como eu disse, pode ser um falso positivo, porque pode chegar a fazer algum coverage. Então, ele vai dizer que está cobrindo e está fazendo a cobertura de determinado código. Entretanto, por não ter nenhuma assertiva, nenhuma validação, o seu teste não gera nenhum valor. Então, isso aqui é extremamente importante quando você está criando o seu teste. E, por último, a gente tem o thorough ou timely. E aqui ele diz que os nossos testes eles têm que ser feitos de forma minuciosa e no tempo correto. É basicamente isso. E o que seria isso? É a gente tentar buscar, identificar os possíveis cenários, os boundary context, ok? Então, a gente tem que identificar as bordas, o que a nossa aplicação espera, para tentar identificar, assim, bugs proativamente. Então, validar, por exemplo, se passa valores nulos, valores negativos, caracteres especiais, enfim, diversos outros parâmetros para tentar identificar possíveis bugs e validar se a nossa solução está preparada para isso. E eles precisam ser feitos no momento correto, ou seja, antes de ir para a produção. E aí aqui também a gente pode pensar um pouco de aplicar no TDD, baby steps e coisas do gênero, tá bom? Novamente aqui o first, então a gente tem 5 siglas: fast, independent, repeatable, self-validation e thorough ou timely, ok? Sobre o first é isso, e agora a gente vai falar sobre nomenclatura. Novamente, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, senão a gente vai partir para falar um pouco sobre nomenclatura de teste. Seguindo aqui, sobre nomenclatura, nós temos diversos padrões, ok? Eu vou mostrar aqui alguns padrões de nomenclatura que facilitam o entendimento. Então, o primeiro exemplo é o given when then. O given when then, ele diz que, dado determinado contexto, quando acontecer determinado acontecimento, ele vai gerar determinado resultado. É basicamente isso. Dando um exemplo, para ficar mais claro, dado que o usuário está logado, quando ele clicar em sair, deverá remover sessão. Tá bom? Lendo um método desse, um teste que tem esse cenário, fica muito claro para a gente o que deve acontecer. Somente lendo esse método a gente já sabe o que é o esperado de ter no método, no código, no teste, e qual que é o retorno dele. Entretanto, em muitos casos, isso acaba ficando muito grande e não é necessário, talvez, ter tudo isso. Então, existe também um padrão sem o contexto. Ficaria apenas when then. Então, é comum utilizar sem contexto. Por exemplo, quando o usuário logar, deve exibir os termos de uso. Também fica muito claro para quem está lendo o teste, para quem está vendo o teste, o que é esperado. Tá bom? E aqui mais um último exemplo, que é o should when. Esse particularmente eu gosto bastante. E ele diz basicamente que deve gerar determinado resultado quando acontecer alguma ação. Por exemplo, deve haver desconto ao comprar muito. Tá bom?
Aqui são alguns exemplos. É importante a gente tentar pensar em tornar os testes simples de serem lidos. Porque o que a gente não quer é que, para desenvolver uma nova funcionalidade ou fazer a manutenção em determinado código, leve X tempo, ok? Leve, por exemplo, 1 hora. Entretanto, para corrigir os testes, leve 10 horas. Isso é o que a gente não quer. Tá bom? Os testes precisam ser claros para que a gente consiga corrigir de forma muito simples. E aqui a gente vai falar agora de como identificar se os seus testes estão ruins. Se os seus testes estiverem ruins, provavelmente um novo desenvolvedor, ou até mesmo você, depois de diversos meses ou anos, quando precisar fazer uma manutenção, uma evolução no seu código, pode ser que você gaste mais tempo corrigindo os testes do que o código. Okay? E aí, nesse caso, existem cenários onde o desenvolvedor acaba removendo o teste, infelizmente, ou comentando o teste, ou até mesmo remove, depois cria um novo teste, por não conseguir dar uma certa manutenção no teste de forma ágil. Então, é muito importante que a gente tome cuidado com alguns pontos que eu vou citar agora. Setup longo. Então, se for necessário ter muitas linhas para a criação de objetos, provavelmente há algo errado. E esse algo errado, às vezes, é no próprio código, tá bom? É na solução. Talvez tenha muitas dependências, e nesse momento a gente tem que utilizar o teste novamente para garantir um código mais coeso, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado. De toda forma, em alguns casos onde é impossível evitar esse cenário, a gente pode utilizar, por exemplo, o Pattern Builder para tornar mais legível e mais simples, ou talvez até criar um setup se os objetos estiverem sendo repetidos em todos os testes. E falando isso, a gente já entra no próximo tópico, que é exatamente um setup duplicado. Então, se a gente estiver criando objetos iguais nos diversos testes, ok? Se a gente está sempre instanciando os mesmos objetos nos diferentes testes, há algo errado. Aqui é muito simples de resolver esse problema. Poderia utilizar o setup method, ok? Do JUnit, mas é sempre bom avaliar para identificar se, ok, se essa solução é suficiente e é a melhor para corrigir o meu cenário, ou se não, se há algum problema no meu código, ok? Os testes, eles ajudam a trazer coesão e mais clareza no nosso código. E a gente tem que tomar isso como algo favorável. Se os testes estão muito complexos e muito complicados de serem criados, provavelmente nosso design, o design do nosso código, não está muito claro. Um outro ponto, e aqui a gente já havia comentado, são testes demorados. Falando principalmente do TDD, no TDD os testes eles precisam ser realmente rápidos, porque no TDD existe a prática do red, green, que é basicamente você faz o seu teste falhar e depois você corrige. O seu teste ele precisa falhar primeiro. Então você está constantemente executando os testes. Se os testes não forem rápidos, isso se torna algo impossível. Então é importante que seus testes sejam rápidos. Se o teste estiver levando mais de um segundo, mais de alguns segundos, isso precisa ser revisto. E aqui também a gente já havia comentado que é basicamente se os seus testes forem frágeis. Se os seus testes eles quebram inesperadamente, isso mostra que a sua aplicação está com alta dependência. Então, é bom tomar cuidado aqui, talvez utilizar um Mockito ou um Stub, alguma forma de quebrar essa dependência, ou até mesmo rever o código e rever o design da aplicação, tá bom? Aqui, novamente, mais uma referência. O TDD, o Test Driven Development, ele ajuda você a prestar atenção às questões certas, no momento certo, para que você possa tornar os seus designs mais limpos e que você possa refinar os seus designs à medida que você aprende, tá bom? Aqui é uma referência do Kent Beck,
do livro Test Driven Development by Example, que também é uma outra recomendação aqui de leitura. Eu, particularmente, não sou tão a favor do TDD, e aqui eu só dando a minha opinião. Eu acho o TDD maravilhoso e eu acho maravilhoso quem consegue aplicar o TDD em todas as questões. Entretanto, eu sinto e eu acho que o TDD ele é muito útil quando a gente está lidando com algum problema que a gente ainda não conhece e a gente quer quebrar em baby steps, pequenos passos, pequenas etapas. Então, o TDD ele ajuda bastante. Por exemplo, se a gente tem diversos objetos, diversas camadas, e elas se comunicam, aqui o TDD pode ser de grande valia, onde a gente consegue criar cada camada de forma independente e testar, e depois quando a gente só interligar elas, a gente tem uma chance de sucesso muito maior, porque todas essas camadas estão funcionando muito bem de forma independente, tá bom? Aqui um exemplo, claro, talvez um TDD para a criação de um método simples como uma soma pode não fazer sentido, tá bom? Mas, como eu disse, o TDD ele ajuda bastante e quem utiliza ele diariamente, acho que está de parabéns. E agora a gente vai para a prática, tá bom? Então, eu vou mostrar agora o código e a gente vai fazer um pouquinho de código. Nada muito complexo. A gente vai utilizar o Java, JUnit, Mockito e o Assert.j. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar agora, caso contrário, a gente vai para a prática e aí depois tem novamente um espaço para dúvidas. Ok, acho que não temos nenhuma dúvida. Vou compartilhar o código. Ok, estão vendo meu código? O IntelliJ? Se tiverem como. Ok, obrigado. Ok, seguindo aqui então, a gente tem o projeto Maven. Estamos utilizando o Java 11. Não é a última LTS, seria 17, mas enfim, estamos com o Java 11. E as dependências que a gente tem é o JUnit5, Assert.j e Mockito. Mas na frente eu vou explicar um pouquinho sobre eles. Que a gente, por enquanto, não tem nada, então eu vou criar a primeira classe. A gente vai criar aqui uma calculadora. E aqui a gente vai aplicar o TDD, tá bom? E aí, depois eu vou parar de aplicar o TDD, mas vou aplicar o TDD aqui para mostrar como é que seria com o TDD. Então, eu vou fazer aqui a inserção de um teste. Aqui eu apertei Alt Insert, e aí tem a opção de teste, ele já cria automaticamente aqui o teste. Isso aqui com o IntelliJ, tá bom? A mesma coisa aqui, eu posso criar Alt Insert, criar um teste. Por enquanto, a gente vai deixar o nome ruim, e depois a gente vai melhorando. Aqui eu vou fazer uma nova instância da calculadora e vou fazer uma soma de 1 mais 1. Isso aqui, resultado. Vou colocar aqui, eu poderia utilizar o var, mas como esse método não existe, eu já vou dizer que isso aqui vai ser um número. E assim eu consigo utilizar os atalhos de forma mais clara. E aqui a gente vai utilizar o assertions do Assert.j, porque, na minha opinião, ele é mais claro, ele é mais fluente, ele é mais simples de ser lido. Aqui a gente pode fazer o assert that, que isso é igual a 2, tá bom? Só mostrando, se a gente não tivesse utilizando o assertions do Assert.js, do Assert.j, e se a gente não tivesse utilizando essa biblioteca, ficaria assim, assert that, assert equals, a gente teria que fazer um assert equals que recebe 2 parâmetros, tá bom? E aí, não é muito legal, é o expected de atual, sem querer, você pode inverter, não que mude muita coisa, mas eu prefiro utilizar o Assert.j, tá bom? Eu sinto que ele é mais limpo e mais claro. Que é gosto. Agora a gente vai criar um método, porque, bem, está falhando, tá bom? Se eu tentar executar esse teste, vai dar um erro de compilação. Que é o red, ok? O red, o primeiro seria um erro de compilação. Eu vou criar, ok? Falhou. Criei o método. E aqui eu posso retornar 2, por exemplo. Como eu disse, talvez um TDD para uma soma da calculadora não seja necessário.
Mas aqui, só por fins didáticos, a gente está fazendo dessa forma. Então, ok, passou. E agora a gente tem que fazer o nosso teste falhando. Então, eu vou fazer novamente aqui o result. 1 e 2, o resultado tem que ser 3. Se eu executar isso aqui, e mesmo sabendo que eu vou falhar, porque eu coloquei 2, eu tenho que chamar para falhar e só depois eu corrijo. Okay? Seguindo as boas práticas, seria isso. Red, green, o tempo todo. Então, aqui eu já vou corrigir, fazendo da forma certa. Vou executar novamente. E ok, está passando. Agora vamos melhorar o nome. Então, some numbers. Okay. Aqui eu só estou utilizando o should. Eu poderia tentar quebrar eles de forma mais específicas, mas não acho que é necessário. Eu poderia colocar should return true when sum 1 plus 1, mas são casos muito simples. Então, ok, aqui está retornando. Eu também poderia, em lugar de renomear o método, utilizar uma anotação, que é o display name. Dessa forma, eu consigo deixar de uma forma mais clara ainda. Então, eu vou colocar should sum numbers. E ao executar, ele traz aqui com espaço de forma bem simples de ser lido. Vamos agora para o nosso próximo método, tá bom? Então, novamente, Alt Insert, teste, e aqui a gente vai fazer a divisão. Nossa calculadora só vai ter essas duas operações para não tomar muito tempo em relação a coisas básicas, tá bom? Aqui novamente, nome result, nome calculator, divide. E aqui a gente pode colocar 1 dividido por 1, e a gente espera que isso seja igual a 1. Tá bom? Novamente aqui, erro de compilação. Vou criar. E aqui eu vou colocar que retorna 1. Executar novamente. Está passando. E agora a gente vai fazer exatamente igual foi feito no caso anterior. Agora a gente vai pegar 2, vai dividir por 1. O resultado tem que ser 2. Isso aqui tem que falhar. Eu acho que aqui já deu para entender um pouco a ideia do TDD. Tá bom. Aqui eu vou tentar agora ir um pouquinho mais rápido, mas eu acho que já deu para entender um pouco a ideia do TDD. A gente vai fazendo aos poucos, sempre tentando falhar e depois corrigindo. E por que isso? Porque se a gente não fizer dessa forma, a gente pode criar testes que são falsos positivos, digamos assim. São testes que não validam nada, porque nossa aplicação nunca chega num estado de erro. Tá bom? Ok, vamos melhorar o nome desse método. Então, should divide to numbers. Aqui eu não precisaria trazer esse nome porque já está aqui, tá bom? Só estou trazendo porque eu gosto de manter esse padrão. Mantém igual, ou quase igual. Executando todos os testes. Ok, está falhando, nosso teste está falhando, a gente precisa corrigir. Não é mais, é divisão, erro meu. Por isso que é bom ter testes. Ok, tudo passando. E agora a gente vai limpar o nosso teste. O nosso teste também faz parte do nosso código, da nossa solução. Então a gente precisa tornar isso de forma muito clara e muito simples. Então o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, em lugar de fazer essa nova instância, a gente pode, em lugar de atribuir a uma variável o resultado, a gente pode fazer dessa forma. E com isso a gente reduziu pela metade as linhas dos nossos testes. Entretanto, a gente ainda pode melhorar. Então aqui a gente pode olhar para uma variável e aqui o mesmo. E quando a gente faz isso, a gente percebe que a gente está violando aquela regrinha. Estamos sempre dependendo de um elemento em todos os testes. Se eu fosse criar um outro teste, eu teria que fazer a mesma instanciação aqui dessa variável. Para isso, a gente pode utilizar o setup method. Okay? Aqui, Alt Insert, se você tiver no Windows. E aqui você cria um método de setup que vai ser executado a cada método, okay? A cada teste.
Aqui, basicamente, eu estou declarando uma variável para toda essa classe, e esse método ele é declarado toda vez que tem um novo teste. A cada teste ele é executado, tá bom? Executar novamente. Ok, tudo passando. O nosso código agora ficou muito mais claro, muito mais limpo. Vamos agora tentar pensar no boundary, ok? Nos casos mais, nos edge cases, nos casos mais atípicos, e ver se está tudo funcionando. Então aqui, por exemplo, vamos somar esse valor aqui. E vamos ver qual que é o resultado. O resultado esperado vai ser esse aqui, certo? No caso aqui ele está reclamando, tem que ser um long. O nosso sum retorna um long, então aparentemente tudo certo. Vamos executar. Aqui, aparentemente, falhou. Se alguém souber por que falhou e quiser colocar aí no chat, basicamente deu um número negativo, extremamente diferente do que era esperado. Então, aparentemente... É por causa do limite? Eu não lembro se é o limite. Sim, basicamente aqui nos parâmetros a gente está recebendo 2 inteiros. E aí, da forma como está, somando dessa forma, ele vai bater no limite e depois ele começa a fazer para os valores negativos, ok? Ele chega no limite do positivo e começa a ir para o lado negativo. Aqui a gente poderia corrigir passando long, ou a gente poderia utilizar wrappers e fazer a soma. No nosso caso aqui, nossa calculadora, eu espero que seja long mesmo. E aqui eu coloco long também. Então aqui a gente pensou num cenário mais atípico, ok? E a gente conseguiu identificar um bug de forma proativa. A gente vai fazer o mesmo caso aqui para divisão, só para garantir que está tudo bem. Então aqui a gente vai colocar esse valor dividido por 2. A gente pode colocar 8, que é igual a isso aqui, tá bom? Executar todos os testes. Ok, tudo passando, tudo certo. Vamos agora, novamente, pensar em um caso mais atípico, no caso de bug. Então, o que acontece se a gente dividir, por exemplo, por 0? Qual seria o resultado? Vamos executar. Ok, aconteceu um erro. E será que esse erro era esperado ou não? E aqui fica a cargo da nossa solução. Mas olhando somente para a nossa classe e os nossos testes, eu diria que isso é um bug. Entretanto, digamos que isso é esperado e digamos que a gente quer mesmo que lance esse erro, okay? E a gente está tratando, está capturando esse erro em outra camada. Se for esse o caso, então a gente precisa fazer uma assertiva para isso e falar que é esperado que lance esse erro quando dividido por 0. Então, o que a gente pode colocar aqui é should exception when divide by. Ok? Então, basicamente, deve lançar uma exceção quando dividir por 0. E ok, como é que a gente valida isso? No caso dos assertions, do assert_j, a gente tem esse método, que ele recebe um runnable, e depois a gente consegue fazer algumas assertivas. Por exemplo, is instance of, e também se tem uma mensagem, que aqui no caso é divisão por 0. Então, dessa forma, a gente consegue testar exceções, tá bom? Vamos executar. Ok, funcionando. A gente pode tirar agora esse aqui. E agora, se a gente executar todos os testes, nossa calculadora, o esperado é que ela consiga somar 2 números, consiga dividir 2 números, e também que lance uma exceção quando dividir por 0, tá bom? Então, ok? Tudo correndo bem na nossa calculadora. Vamos agora evoluir um pouco para introduzir o Mockito. Então, agora eu vou criar uma nova classe chamada Database. Okay? Para não ocupar muito tempo, eu já criei aqui todo o código, ok? Vou explicar rapidamente.
Basicamente, a gente tem aqui um singleton, ok? Não precisaríamos exatamente ter isso aqui, mas só para explicar, o singleton é um design pattern que tem os seus benefícios, mas também tem os seus malefícios. Normalmente é muito complicado de testar um singleton, ok? E aqui eu vou mostrar um cenário de como é complicado e como que a gente pode solucionar isso, ou como isso normalmente é solucionado. E aqui a gente tem um banco em memória, tá bom? Hashmap. Temos a operação de inserção e a operação de get, de retrieve do data. E aqui um ponto importante, tá bom? Se o dado não estiver salvo, a gente poderia retornar nulo. Entretanto, se você utiliza Java e conhece Java, já utiliza a parte do Java 8, você deveria utilizar o optional ao lugar de retornar um nulo. Okay? Então, se seu método pode retornar nulo, dê preferência a optionals. Okay? Isso torna seu código muito mais limpo, muito mais claro. Tá bom? Voltando agora para a nossa calculadora, o que a gente vai fazer agora é database.getInstance. E aqui a gente pode fazer um get da operação. A operação string.format. Eu acho que é %d mais %d a e b. E aqui a gente vai fazer um get que retorna um optional. Então, se não tiver presente, or else, aí a gente vai fazer a inserção. Então, aqui eu vou colocar um sum internal. Depois a gente vai mudar isso aqui, tá bom? E aqui a gente vai basicamente... Sorry, aqui eu tenho que passar aqui A e B. A gente vai precisar inserir. Então, a gente pode pegar nossa instância novamente, ponto insert, e aqui a operação, que é esse valor, e o resultado, que é A mais B. E aqui a gente retorna A mais B novamente. Ok? Basicamente, a gente faz... Aqui a gente pode retornar isso aqui agora, em lugar disso aqui. Então, basicamente, a gente tenta fazer um retrieve do data, a gente verifica se já tem no banco de dados. Se não tiver, a gente vai fazer uma soma. A gente vai fazer a soma, vai fazer a inserção e retornar a soma. Tá bom? Aqui, antes de ir para o teste, alguém consegue me dizer se tem algum problema da forma como está aqui? Se não, logo mais eu vou mostrar, tá bom? Há um bug aqui já. Ok, eu vou seguir e aí depois eu vou explicar qual que é o bug. Se alguém também souber, pode comentar no chat ou liberar o áudio falar. Mas beleza, tentando executar aqui, se a gente executar a soma. Ok, funcionou bem, mas aparentemente ele está entrando aqui, tá bom? Porque a gente está dependendo do nosso database. Então, se eu fizer aqui, rodar com debug, ele entrou aqui, tá bom? Ele entrou aqui na inserção. Isso aqui é um problema. A gente tem que utilizar o Mockito. A gente tem que tentar testar a unidade de forma independente. E da forma como está aqui, a gente está dependendo do nosso banco de dados, que é algo ruim. O que eu vou fazer aqui agora é, eu vou colocar, por exemplo, digamos que a gente tenha um thread.sleep, digamos que leve um segundo aqui, só para mostrar aqui como que isso é um problema, tá bom? Se a gente for executar, isso aqui vai levar 3 segundos, porque ele vai fazer a inserção as 3 vezes. Okay? Aqui um outro problema é, a gente não consegue fazer um mock, então para a gente fazer a inserção, a gente teria que duplicar essa linha. Okay? Dessa forma, pensem comigo, na primeira caso não teria inserido, no segundo caso ele iria consultar, certo? Então, isso aqui teria que levar 3 segundos. E aqui eu vou mostrar o bug, tá bom? Então, executando. Ok? Aparentemente levou mais tempo, ele levou 4 segundos. Então, por algum motivo, isso aqui não funcionou. Ele chamou a inserção 4 vezes. E isso é um problema. O que a gente vai fazer aqui é primeiro resolver o caso
do singleton, ok? E depois a gente vai corrigir esse bug. Então, como podemos resolver um caso de singleton? É tentando, tá bom? E aqui não singleton apenas, mas quando a gente tem uma única instância, é utilizar injeção de dependência, ou, enfim, utilizar algum contexto que fica responsável por passar o valor. Então, no nosso caso aqui, a gente pode fazer um private final database, a gente cria um construtor e a gente para de depender diretamente da nossa classe. Agora, o responsável por quem instanciar a calculadora é passar a instância do banco de dados. No nosso caso aqui, a gente pode utilizar o mock.mock, passar o database. Dessa forma, a gente não vai mais acessar. Só que eu vou jogar para uma variável e eu já explico por quê. Ok, eu joguei para uma variável global. Vamos executar novamente. Isso aqui, por estar utilizando o mock, não vai mais chamar o banco de dados e vai ser super rápido. Então, vamos executar. Ok, super rápido, bem mais rápido, se comparado a como estava antes. Vou remover esse caso. E agora a gente precisa fazer as validações para verificar se está inserindo ou não. Então, o que a gente quer aqui é should retrieve the data. A gente quer retornar o dado quando já tiver sido salvo. Okay? Então, o que a gente quer? É que quando uma chamada ao nosso... Perdão, que eu coloquei mock, eu vou renomear para database. Quando fizer uma chamada para o nosso banco de dados, quando fizer essa chamada aqui de get, a operação 1 mais 1, isso aqui tem que retornar 2. Como é que a gente pode fazer isso? Com o mock existe o n, o método n. Quando isso acontecer, então retorne 2, por exemplo. Okay? Aqui é um option. Ok. Dessa forma, ele não vai chamar a inserção. Tá bom? Pelo menos esse é o esperado. E como é que a gente valida isso? A gente pode criar um mock.verify e a gente faz uma verificação. Se não foi chamado, a operação 1 mais 1. E aqui 2L. Certo? Então, teoricamente, ele não deve ter chamado isso aqui. Só para ficar claro, o verify, por default, ele tem esse times igual a 1. Tá bom? E o que a gente quer é que isso aqui nunca seja chamado. Então, mockito never. Okay? E aqui eu tenho que renomear esse display nome. Should retrieve some. Só para deixar mais claro o nome. E aqui falhou, ok? Então, aparentemente, ele chamou. Se a gente for lá verificar, aqui está falando que falhou. Ele chamou essa inserção. Se eu colocar um breakpoint, ele vai entrar aqui. Isso é um bug que a gente pegou graças ao nosso teste. E aqui, novamente, uma última chance. Se alguém quiser liberar o microfone e explicar por que ele caiu aqui. Senão, eu vou mostrar a solução. Mas isso é algo que não envolve exatamente teste, mas é bom tomar cuidado se você é um desenvolvedor Java e utiliza optional. Okay? O or else, ele sempre é executado. No nosso caso, a gente não quer que ele sempre seja executado. Para isso, a gente utiliza o or else get, que espera um supply, uma interface funcional. E é dessa forma, ele não vai mais entrar aqui. Se a gente executar novamente nosso teste, ok, agora está funcionando, tudo certo. A gente pode fazer o mesmo, então a gente espera que ele salve o dado, se não tiver. Então, should save data. Should some.
should save some when data is not saved. Eu não estou aqui melhorando os nomes, colocando um N, só para ser mais rápido, para a gente não perder muito tempo, tá bom? Aqui a soma, e aqui tem que ser times igual a 1, tá bom? A gente não precisa disso aqui, porque a gente já viu que internamente é isso que ele faz, tá bom? Vamos verificar se chama. Ok, chamou. Então, aparentemente, tudo certo. Ok, nosso método está consultando e salvando do banco de dados. Vamos agora fazer para a divisão. A divisão vai ser bem semelhante. E agora, só antes, a gente não precisa mais desse método. A gente pode fazer dessa forma, tá bom? Ok, a gente pode fazer dessa forma e apaga esse método. E a divisão aqui vai ser bem semelhante. Essa é a divisão. Aqui é a divisão, aqui é a divisão. Tá bom? Vamos executar todos os testes. A gente acabou de refatorar o nosso código. Vamos ver se está tudo funcionando. Ok, aparentemente tudo funcionando. Vamos apenas incluir isso aqui também para a divisão. Se a gente executar aqui ele com cobertura, só para ficar claro, ele diz que a nossa classe está 100% coberta. Entretanto, a gente não tem nenhuma validação de que ele chamou isso e isso. Então, não necessariamente você ter 100% de cobertura significa que você está testando todos os possíveis casos, tá bom? Então, aqui, a mesma coisa, só que em lugar de em lugar de ser sum, vai ser division. Should save. Should save, should retrieve. Pronto. E agora a gente precisa só ajustar aqui. Basicamente, quando dividir, 1 dividido por 1 é 1. Se a gente fizer aqui a divisão de 1 por 1, o esperado que seja 1. Se a gente fizer, e aqui ele não vai chamar, não vai fazer essa chamada. E ajustando esse outro, 1 dividido por 1. E aqui eu não estou fazendo com baby steps com TDD, tá bom? TDD a gente precisaria que o teste falhasse primeiro, para depois corrigir. Aqui eu estou indo mais rápido, até porque não temos tanto tempo. Executando tudo novamente. Ok, tudo funcionando. Vamos agora tentar limpar um pouco nosso código. Visto que a gente agora tem teste e está tudo testado, a gente pode pegar isso aqui, jogar para uma variável, operation. A gente pode pegar também isso aqui e jogar para uma variável chamada result. Okay? A gente pode fazer o mesmo aqui. Isso aqui também. E dessa forma a gente pode agora pegar isso aqui e mover para o método operation. O IntelliJ ele automaticamente diz que dá para manter somente um. Posso fazer esse replace, pegar isso aqui, coloco aqui como private. Esse aqui é o resultado. Eu não preciso disso aqui. E pronto. E agora a gente deixou bem mais simples. Vamos executar os testes para garantir que está tudo funcionando. E a gente reduziu bastante linhas e deixou bem mais simples. Outra coisa que a gente pode fazer para melhorar um pouco o nosso teste, a gente pode fazer imports estáticos. Então aqui posso fazer esse import estático. No Mockito também. Dessa forma fica mais simples de ler. Fica mais clean, fica mais limpo. E pronto, agora está bem mais limpo a nossa leitura. Posso fazer o mesmo aqui.
Ok. Está bem mais limpo o nosso teste. Só recapitulando aqui o que a gente fez. A gente utilizou o assertions do assert_j para fazer assertivas. Utilizou essa assertiva para validar erro, para fazer assertiva de que foi lançada uma exceção. A gente utilizou o before each para fazer o setup dos nossos testes. Utilizamos o display name para trazer nomes mais claros. E assim, o novo desenvolvedor consegue, executando os testes, saber exatamente o que é esperado dessa classe. E a gente utilizou o mockito para mocar um componente externo que não faz parte do que a gente quer testar, que é a nossa unidade, que é a nossa calculadora. Com o mockito a gente utilizou o when, que basicamente traz um determinado comportamento quando algum método for chamado. Aqui, quando for chamada a operação de retornar o valor da operação mais 1, ele deveria retornar 2. E a gente também utilizou o verify para verificar que nunca é chamada a inserção ou que a inserção foi chamada uma vez. Tá bom? Vou voltar agora para os slides. Se alguém tiver alguma dúvida com código, este é o momento. Vou voltar para os slides. Se tiver alguma dúvida em relação ao código, podem me questionar. Aqui tem um QR Code, tá bom? E o link, caso vocês queiram acessar. O código aqui que eu estou compartilhando, ele tem mais algumas coisas, tem questões também de concorrência e testes de forma parametrizada. Então, é um pouco mais complexo, tem um pouco mais de coisas. E mais no final eu vou também disponibilizar novamente o QR Code. Recapitulando, a gente falou sobre teste unitário, a gente falou sobre first, a gente falou sobre nomenclatura dos testes, a gente falou como identificar se os seus testes estão ruins, a gente falou sobre testes unitários na prática, eu mostrei o JUnit 5, mostrei o assert_j, que traz assertivas mais claras, mais limpas, e também o uso do mockito, para garantir que a gente teste a nossa unidade de forma independente. Aqui, mais uma referência, mais uma nota para vocês terem em mente. Aqui é no caso do Robert C. Martin, do livro Clean Code, que é basicamente, se você deixar os seus testes se degradarem, o seu código também irá. Então, mantenha os seus testes limpos. Ok? É muito importante, assim como a gente fez aqui no exemplo, que você esteja sempre revendo o seu código e os seus testes para garantir que os dois estejam bastante claros e limpos. A gente gasta mais tempo lendo do que escrevendo código. E aqui as referências, como eu disse, Clean Code, do Robert C. Martin, Test Driven Development by Example, do Kent Beck, e Working Effectively with Legacy Code, do Michael Fetters. Muito obrigado a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, este é o momento. Caso contrário, gostaria de tirar uma foto aqui com todos. Certo, André? Pode questionar. Então, cara, primeiro parabéns, foi bem esclarecedor a tua talk. Eu queria te perguntar uma coisa específica, tu não chegou a falar sobre isso, mas tu falou sobre Singleton e os problemas que ele traz. E eu queria te perguntar por uma coisa, eu passei por uns testes agora que eu precisei limpar o Singleton. Ou seja, eliminar tudo que ele já existia, tudo que já existia nele, para poder testar isso de uma maneira limpa, né, para ele não ficar dependente de outros testes. E aí a minha pergunta para ti é a seguinte, cara, eu posso ou eu devo adicionar métodos no meu código específico para resolver um problema que eu tenho nos testes? Isso é uma coisa que eu posso fazer, devo fazer? O que tu acha? Tá, se você pode, você pode. Então, isso é claro. Se você deve, eu diria que não. Se você está adicionando um método somente para testes, existe, acho que, salvo engano, uma anotação, @visible_for_test, que não faz muita coisa, é apenas uma anotação de informação, tá bom? É apenas informativo.
existe, salvo engano, essa notação. Salvo engano, porque eu não sei se é exatamente assim, mas @visible for testing, eu acho. Enfim, essa anotação, ela só é informativa, mas ela existe exatamente para esses cenários, onde você cria um método somente para o teste. Entretanto, isso é uma prática. Se você está criando um código somente porque você não consegue chegar em determinado cenário, provavelmente o design do seu código não está muito bom. Tá bom? Na verdade, duas coisas aí. Eu não uso o Java, eu uso Python, então não teria esse cara, eu acho. Poderia procurar. Mas a questão não é nem que eu não consigo chegar, eu consigo chegar em todas as partes do código com o teste. Mas eu quero deixar os meus testes todos independentes. Então, se eu tenho um singleton, por exemplo, que me retorna sempre a mesma coisa, né, sempre o mesmo objeto, se eu estou em outro teste, dentro da mesma classe de testes, e eu chamo novamente esse objeto, ele me retorna de novo esse cara. E aí eu já tenho alguma coisa dentro dele, assim, entendeu? Então, não, sim. O single é um grande problema por causa disso, porque se você tem 3 testes, os 3 testes vão manter o mesmo dado do singleton, porque ele é uma instância única. Aí aqui o que eu coloco é o mesmo que eu fiz, você não consegue externalizar ele, tirar a dependência dele dessa sua classe, desse seu código, porque essa é a melhor forma, tá bom? Talvez é uma boa ideia. Eu vou pensar nisso. Obrigado pela dica. Eu tenho uma outra pergunta também, exagerando aqui da tua boa vontade. Pode perguntar. Um teste tem que ter apenas um assert ou ele pode ter vários asserts? Tá, isso aqui... Porque eu li em algum lugar que devia ter um assert só, mas eu entendi, deixa eu até te colocar o que eu entendo, que ele deve garantir que apenas uma coisa foi feita, mas não necessariamente com um assert apenas. Não sei se é isso que eu entendo, se eu entendi correto ou o que tu acha. Sim, eu vou mais para essa linha, tá bom? Mas isso aí é aquilo que é muito comum na TI, que depende, tá bom? Então depende. É igual, por exemplo, métodos. Há casos onde tem situações onde as pessoas falam, o seu método não pode ter mais do que, sei lá, 3 linhas, 5 linhas. Mas há cenários onde, ok, vai passar, não tem como. Okay? Se eu for quebrar em vários métodos, pode ficar até pior. Então, depende muito, mas é mais ou menos essa linha, ok? Você pode ter mais de uma assertiva ou mais de uma verificação. No caso aqui, eu tinha uma assertiva e uma verificação, utilizando o Mockito, e não tem problema, porque basicamente o que eu quero é garantir aquele comportamento. Esse é o principal, ok? O seu teste, ele precisa testar um determinado comportamento e falar, ok, eu espero esse comportamento. E aí, seja por 1 ou 10 assertivas, tanto faz. Aqui no caso, por exemplo, eu tinha o teste de soma, tinha 3 assertivas. Estava testando soma de diversos valores. Eu poderia quebrar em diversos métodos e colocar should sum 1 plus 1 equal to e colocar tudo isso aí? Poderia, mas talvez não faz sentido, não agrega tanto valor. O importante é a gente tentar deixar de forma clara e concisa. Nesse caso ali do teu, o Python tem um esquema de parameterize, que é uma anotação que você faz, e aí você passa vários parâmetros rodando o mesmo teste e ele executa como se fossem vários testes. Sim. Então, No caso... Mas a minha dúvida era mais naquela, como tu mostraste ali mesmo, né? Eu sei que o meu método ele vai me dar um resultado, mas eu também sei que ele tem que ter ido no banco de dados para inserir alguma coisa, né? Então, se eu poderia fazer essas coisas assim, mas entendi a tua resposta, concordo plenamente. É o que eu faço também, então, beleza. Obrigado. Era isso que eu tinha de pergunta, valeu. Por nada. Em relação só a esse ponto, o Java também tem, tá bom? Tem como você criar essa parametrização. Eu não abordei aqui para não tornar muito extenso, até porque a gente já bateu um pouquinho o horário. Mas, enfim, se tiver alguém aqui da Albay, a gente tem também isso aí lá no Learning Path sobre esse tema de parametrização e sobre esse tema, enfim. Existe até algumas bibliotecas que ajudam a gerar valores e diversos valores. Talvez no Python seja a mesma coisa. Isso é muito interessante, ajuda bastante.